De volta com o Papo Instigante, o terceiro bloco é marcado por perguntas feitas pelo público que participou deste evento. Dentre os questionamentos levantados estão a respeito do hábitat deste macaco. E se a população aumentar, uma população que hoje tem mais de 300 exemplares, haverá espaço para comportar esta população? E a respeito do pré-sal, a sua exploração, quais os riscos e as alternativas? Acompanhe. Você falou que tinha 50 indivíduos, hoje está em 330. Hoje a área lá, ela vai suportar um crescimento? Qual a expectativa, quando você faz essa agenda de mais 30 anos, a população chegar a que número? E para chegar ao número que vocês querem, qual que seria o espaço ideal? Se vai se comportar ou não, vai precisar fazer uma expansão? E a outra pergunta que eu não posso deixar de levantar, porque tem um cunho econômico, que é mais a minha área, né? É a avaliação de vocês dois. Quando vocês falam muito da interferência nossa para ter um desenvolvimento, um progresso econômico, essa questão da nossa exploração do pré-sal, né? Um custo que nós temos para fazer essa exploração, o risco que isso traz, e nós temos outras alternativas, né? Então, qual que seria a avaliação de vocês dois nesses dois pontos? A respeito dessa questão econômica, professor, o mundo, até a conferência de 72, a chamada Primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, em Estocolmo, na Suécia, depois veio a Rio+20, em 92, e agora veio, né, a conferência, desculpa, o Rio+20 agora em 2012, há muitas reflexões, há tratados internacionais, e a gente agora tem a questão do desenvolvimento sustentável. O que é isso? É você fazer o crescimento econômico, vendo o lado social, o lado político, econômico, etc. E pensando nas gerações futuras. Nós temos que ter a responsabilidade com as gerações futuras. Porque se nós continuarmos atacando os ecossistemas dessa maneira, as gerações futuras vão ter muito problema. E a questão do pré-sal, seguinte, ainda há muito petróleo no planeta Terra. Você tem fontes de energia fantásticas, a maior delas o sol. O teto de uma casa, em termos de gasolina, é o equivalente a 100 litros de gasolina por dia. Então, o homem tem que buscar alternativas energéticas. E o Brasil ainda não tem tecnologia, professor, é uma grande preocupação dos ambientalistas, porque, felizmente, nós temos essa reserva, talvez a maior, ou das maiores reservas de petróleo, mas ela está a 5 a 7 mil metros de profundidade. Então, há uma grande preocupação. Vai buscar esse petróleo? A que preço? A que custo? E os riscos ambientais. Então, professor, eu tenho, assim, essa reserva deveria ser estratégica, se um dia a gente precisar. Por enquanto, nós ainda temos muito petróleo aí, a preço relativamente baixo no mercado mundial. Eu vou aproveitar e vou responder a outra pergunta. Esse é justamente o momento que a gente está vivendo, né? A população, a gente fez a nossa parte, como eu falei, os muriquis fizeram a deles, cresceram, né? Mas a questão é justamente agora disponibilidade, né, de hábitat, disponibilidade de área de uso para essa população de muriquis. Foi feito um estudo de viabilidade populacional há uns 20 anos atrás, né, com essa mesma pesquisa, nessa mesma população, e aí foi feita uma projeção, né, que essa população ela iria crescer e ia se estabilizar por volta de 300 indivíduos, em função do tamanho da área. O que aconteceu? A área não aumentou, né? A reserva ela tem cerca de 1.000 hectares, 957, mas ela está num bloco de mata um pouco maior, porque tem matas de vizinhos anexas à reserva. Há alguns anos a gente já vem fazendo um trabalho de engajamento dos proprietários do entorno, fazendo algumas ações de reflorestamento, né? Mas isso ainda está muito pouco, está muito superficial na cabeça dos proprietários, mas o grande desafio agora é conseguir a área para que essa população continue crescendo. Então, qual que é a estratégia? Criar corredores ecológicos entre os fragmentos de mata que tem naquele entorno. Existe uma outra RPPN que fica em Simonésia, que é um município vizinho, chamada Mata do Sossego, também tem uma população de muriquis, e essa região já é reconhecida, né, inclusive algumas publicações nessa área ambiental,
como uma das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade em Minas Gerais. Existem algumas outras. Criar unidade de conservação, adquirir áreas para transformar também em unidade, desapropriação. Enfim, a gente está meio correndo contra o tempo agora. A consanguinidade dos animais entre irmãos, etc., isso é perigoso também, biologicamente falando? À medida que você aumenta a densidade, né, numa determinada área, você começa a ter todos esses tipos de problema. Mas o muriqui ele tem uma característica muito interessante, um comportamento muito interessante, que é o seguinte: para evitar o problema da consanguinidade, a fêmea, quando ela chega começa a chegar na sua maturidade sexual, por volta de 7, 8 anos, ela migra para outro grupo, justamente para evitar o cruzamento entre parentes. Como que está hoje no Brasil a questão, né, do investimento dessas grandes empresas, igual a Petrobras, para conter esses desastres ecológicos que direto a gente vê acontecendo? E também como que é a questão do controle de doenças. Tem alguma coisa falando sobre isso? Sabemos que alguns primatas são transmissores de algumas doenças, a gente tem alguns vetores, né, que eles são reservatórios de algumas doenças. Se tem algum controle, algum estudo sobre isso? O que existe é uma grande preocupação, uma grande delicadeza nessa questão. A reserva, ela, por ter sido uma fazenda ao longo da vida toda, ela tem uma estrada que corta a reserva no meio, outros acessos, então a gente ainda tem trânsito, às vezes pessoa passando com gado, né? A gente tem um problema seríssimo de cachorro na mata. Hoje a gente tem uma preocupação maior do que pode estar sendo trazido, né, para a reserva através desses vetores. Mas por uma questão de recurso, de gente, a gente acaba não tendo um controle sobre isso, mas tem uma grande oportunidade para o desenvolvimento de pesquisas, né, inclusive nessa área que vocês estão estudando. A cada R$4 que você investe em saneamento, em meio ambiente, você economiza 1 em saúde. Ou seja, quanto mais você investe em saneamento, você vai gastar menos com saúde. E por que infelizmente, os homens públicos não fazem isso? Que há muito interesse. Nós estamos muito atrasados ainda em comparação com outros países desenvolvidos, mas está melhorando. A legislação está melhorando, a sociedade está cobrando mais. Então, nós ainda temos altos índices de acidentes, né, nas empresas. A Petrobras tem as pesquisas mais avançadas, inclusive no pré-sal, né? Nós estamos chegando a 3 a 4 mil metros de profundidade. O segundo país que mais pesquisa profundidade é a Inglaterra, que está lá com 1.500 metros. Então, eles ficam assim, que país é este que tem um país ainda atrasado, mas já tem uma das tecnologias melhores do mundo? Então, está avançando a tecnologia, mas tem os desastres, como acontece periodicamente. Obviamente, tem a lei de crimes ambientais, pune. Há uma pressão da sociedade, dos ambientalistas, da legislação, para que possamos evitar esse tipo de desastre, mas infelizmente o que acontece. É evidente que prevenir é a maneira mais econômica e inteligente, mas nem sempre é possível evitar os incidentes. Este foi o Papo Instigante especial do Dia da Terra. Nós ficamos por aqui. Até breve.